Fala pessoal, Davi Ruiz aqui falando. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pobre Contador. Gente, hoje eu quero trazer para vocês, seguindo aquela linha de raciocínio, resumão da reforma tributária, precificação. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tema precificação, que é tão importante para o cenário empresarial, não é mesmo? Então, hoje a ideia aqui, gente, é mostrar, como sempre, de maneira simples, didática e bem objetiva, para que todos entendam a precificação no cenário atual, ou seja, antes da reforma, e num cenário durante a reforma. Aquele cenário começa o impacto financeiro, o impacto econômico, ou seja, em 2027, quando PIS e COFINS deixam de existir, dando lugar para a CBS, tá bom? Então, vem comigo, aqui a gente vai tratar dos exemplos do antes, do depois, para ficar tudo bem explicadinho, para todo mundo conseguir entender e colocar em prática. Legal? Vamos lá? Vamos lá, gente. Agora é o primeiro exemplo, cenário atual e 2026. Vamos mostrar como é que funciona aqui a precificação no detalhe, para aí sim a gente caminhar para os próximos passos da reforma tributária, tá bom? Vem comigo. Vamos lá então, ó. Como vocês podem ver aqui, eu adiantei muita coisa, estou com o meu bom e velho amigo Flipchart aqui para ajudar nos exemplos, né? E adiantei bastante coisa para o vídeo ficar mais objetivo. Então, tudo escrito aqui já, vou falar passo a passo para vocês, para ficar bem explicado. Começando aqui do preço de venda de uma mercadoria. Vamos falar de venda de mercadoria hoje, precificação de um produto ou de uma mercadoria. O preço de venda aqui eu tratei em R$ 15,50, o custo de R$ 10, e aí eu vou começar a calcular aqui os tributos e também aqui o meu lucro bruto, né, e a margem de lucro no final. Então vamos lá, base de cálculo do nosso bom e velho ICMS, né, tributo atual, né, e antigo, né, ele já não, em 2033 já não vai existir mais, mas por enquanto vamos conviver bastante tempo com ele ainda. Então, base de cálculo do ICMS, qual que é? Eu repito aqui o valor da venda, R$ 15,50. Qual é o valor do ICMS? Vamos partir aqui de um exemplo com a alíquota de 18%. Tá bom? Então, o que vai acontecer? R$ 15,50 vezes 18%, vamos ver quanto é que dá? Olha lá, 15,50 vezes 18%. R$ 2,79. Bom, então vamos lá, ICMS, R$ 2,79. Gente, base de cálculo do PIS e COFINS. Para quem não conhece, tem um termo, até um pouco técnico, né? Mas é a tese do século, né? A tese do século onde foi decidido, enfim, que o ICMS não entra dentro da base de cálculo do PIS e COFINS. O que eu tenho que fazer, então? Olha o que eu faço aqui, gente. Para chegar na base de cálculo do PIS e COFINS, eu pego o valor de venda, R$ 15,50, R$ 15,50, menos R$ 2,79 do ICMS. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o valor da venda de 15,50 e tirando o ICMS. Então, vamos lá. 15,50 menos R$ 2,79, R$ 12,71. Então, R$ 12,71 é a base de cálculo do PIS e COFINS. Tá bom? Base de cálculo do PIS e COFINS, R$ 12,71. O PIS e COFINS, vou partir aqui da alíquota básica aqui do lucro real, né? Normal. Então, sobre R$ 12,71, eu aplico 9,25%. Então, 12,71 vezes 9,25%. Quanto vai dar? R$ 1,17. Então, de PIS e COFINS, R$ 1,17, tá bom? Então, calculamos aqui ICMS, calculamos PIS e COFINS. Vamos calcular o lucro bruto, então? O que vem a ser o lucro bruto, gente? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui os meus R$ 15,50 que eu vou cobrar do meu cliente, ou seja, vou receber dele R$ 15,50. Quem que eu tenho que pagar? Meu fornecedor. Então, custo. 15,50 menos 10. Tá bom. Tenho que pagar ICMS também? Tenho. Pago ICMS para vender. Então, menos R$ 2,79. Menos o que mais? PIS e COFINS. Em 2025 e 2026 ainda vai estar vigorando. Então,
menos 1,17. Qual é o saldo aqui? R$ 1,54. O lucro bruto aqui, ó, R$ 1,54. Qual vai ser a minha margem de lucro? A minha margem de lucro, gente, vai ser isso aqui, ó. É o percentual de rentabilidade que a gente chama, né? Então, R$ 1,54 dividido pelo preço de venda. 15,50. Então, vamos fazer aqui, ó, o meu lucro bruto, R$ 1,54 dividido por 15. R$ 1,54 dividido por 15,50 vezes 100, para virar percentual. Olha aqui, ó, 9,93%. Então, quer dizer o quê? A minha margem de lucro aqui, ou seja, a minha rentabilidade, é 9,93%. Claro, vendendo a 15,50, tendo um custo de R$ 10 e os tributos sendo calculados dessa forma. Forma simples de precificar. Vamos testar ela no markup, que a gente viu no último vídeo? Eu vou até deixar o link do último vídeo para vocês aqui na descrição. Quem não viu, confira, para ter uma sequência de raciocínio bem legal. Então, comecem por lá e depois caminhem, vamos caminhando juntos, né? Até esse próximo vídeo aqui, tá bom? Vamos lá, ó. Gente, PIS e COFINS. Em percentual, quanto eu cobrei de PIS e COFINS? Percebam o seguinte, ó. Eu vou até fazer aqui também o cálculo. Quando eu vou calcular PIS e COFINS, eu excluí o ICMS. Então, quer dizer que sobre o percentual de PIS e COFINS não é 9,25, que eu defini aqui, sobre o preço de venda. É 9,25 sobre uma base menor. Como eu vou chegar aqui no percentual dele, o que eu faço? Ó, vou colocar aqui para você. 9,25 menos quanto eu tirei de ICMS? 18%. Para eu chegar numa nova carga de PIS e COFINS, ó. Então vamos lá, ó. 9,25 menos 18%. 7,58. Então, na verdade, aqui eu tenho de PIS e COFINS 7,58% sobre o quê? O preço de venda. Legal? ICMS é os meus 18. Qual a margem de lucro que eu pretendi aqui? 9,93. Nós vamos testar, tá? Para ver se funcionou aqui o cálculo de fato. Qual que é o total dos percentuais aqui, ó? Deste cara, deste aqui e deste aqui. Vamos lá? Olha lá. 7,58 mais 18 mais 9,93. Igual a quanto? 35,51. Então, aqui eu estou agregando o quê? 35,51%. Agregando em cima do quê? Agregando em cima do meu custo. Para que eu chegue no preço de venda, eu imagino que eu tenho que chegar para cumprir todas as minhas despesas, né? E sobrar também o meu lucro desejado. Então, 35,51. Quando eu chego no markup aqui, faço uma continha simples. Olha aqui, ó. 1 menos 35,51%. Vamos ver quanto dá? 1 menos 35,51%. 0,6449. Então, olha lá. 0,6449. Como eu chego no preço de venda, vou até abaixar aqui para ficar melhor, olha lá. Custo da mercadoria, R$ 10. Como eu vou encher ele, nós vimos no exemplo do vídeo anterior, eu divido por 0,6449. Vai dar igual o quê? Então vamos fazer aqui, ó. R$ 10 de custo dividido por 0,6449. Qual é o preço de venda que eu tenho? Exatamente os meus R$ 15,50. Perceberam, gente? Então, como nós fizemos aqui? Primeiro exemplo, partindo do preço de venda, né? Então, calculei os tributos, cheguei no lucro bruto e a margem de lucro. Legal. E aqui, nesse segundo cenário? Faz de conta que eu só tenho o custo de R$ 10. Então, por quanto eu tenho que vender para pagar os tributos e me sobrar os 9,93 que eu pretendo? Então, fui aqui, ó, e enchi o meu custo de R$ 10 com o quê? Com os índices aqui, com os percentuais, que me permitiram chegar nesse markup. Cheguei nele, enchi os R$ 10 de custo com 0,6449.
mesmos R$15,50. Legal, gente? Esse é o primeiro exemplo, tá? É o modelo 2025-2026, ou seja, o cenário antes da reforma tributária. Legal? Agora vamos partir para um cenário de reforma tributária com composição de bases de cálculo e a composição da margem de lucro também, no detalhe com a CBS valendo já, tá bom? Vem comigo. Bom, pessoal, vamos lá? Cenário 2027 agora. Reforma tributária valendo desde 2026, mas com os novos tributos só informativos, e agora 2027 com o impacto financeiro, impacto econômico dos novos tributos. No caso, CBS, que entra no lugar de PIS e COFINS. Vamos ver como é que vai ficar a precificação e os impactos aqui? Vamos lá. Ó, mesmo valor de custo aqui, R$10, né? E o preço de venda eu coloquei em R$14,45. Vocês vão entender ao final porque eu usei esse preço aqui. Base de cálculo do ICMS, gente, vamos lá. Mesma linha de raciocínio do exemplo anterior. R$14,45. Vou manter a base, a alíquota, né, do ICMS, que é em 18%. Vamos calcular aqui o ICMS, olha lá. Então, R$14,45 vezes 18%. Quanto dá? R$2,60. Então, vamos lá, R$2,60. Legal? Base de cálculo do PIS e COFINS, como nós falamos no exemplo anterior, né? Nós faríamos a exclusão, só que tem um detalhe aí. O que acontece? PIS e COFINS, em 2027, já não existem mais. Então, eu excluo eles da minha conta, já não considero mais. Ó. PIS e COFINS aqui em 2027 já são parte do passado, vamos falar assim. Gente, lucro bruto aqui o que vai ser? Bom, tenho aqui o preço de venda que eu cobro do cliente, R$14,45, menos o quê? O meu custo, o que eu paguei para o meu fornecedor, menos o meu ICMS de R$2,60. Qual é o meu lucro bruto agora aqui? Ó? R$1,85. Então, vamos lá? R$1,85. Minha margem de lucro. A margem de lucro é o quê? R$1,85 de lucro bruto, dividido pelos R$14,45, que é o preço de venda. Então, vamos lá. R$1,85 dividido por 14,45 vezes 100 para transformar em percentual. 12,80%. Então, quer dizer o quê? Que a minha margem de lucro aqui, nesse caso, é de 12,80%. A minha rentabilidade. Legal. Gente, caminhamos para o novo cenário agora. Base da CBS, que é o que vai valer em 2027. Aqui um ponto importante, nós falamos disso nos outros vídeos, né? Nos 2 vídeos anteriores. Como eu falei para vocês, vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo. É legal vocês acompanharem essa sequência de resumão da reforma tributária e início da precificação, para aí sim caminharmos juntos aqui no raciocínio, tá bom? Então vamos lá. Na base de cálculo dos novos tributos, não incidem os tributos antigos, ou seja, aqui neste valor eu não posso considerar dentro dele o ICMS. E aqui eu passo a ter o quê? Tributos por fora, diferente do que é o ICMS e o PIS e COFINS, que são cobrados por dentro. Quando a gente fala de vender uma mercadoria neste preço aqui, o que quer dizer? Dentro deste preço já tem embutidos o que a gente fez no markup, ou seja, embutiu dentro desse preço o PIS e COFINS, embutiu dentro desse preço o ICMS. Nesse caso aqui, eu só embuti dentro desse preço o quê? O ICMS, PIS e COFINS já não vale mais. Como o tributo antigo não entra na base de cálculo do tributo novo, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que excluir ele. Então, base da CBS vai ser o quê? Ó? O preço de venda menos o tributo que tem lá dentro, que é o quê? O ICMS, menos 2,60. Olha lá, ó. Vamos fazer aqui, ó. 14,45, que é o preço de venda, menos o ICMS calculado. R$11,85. Essa é a minha base da CBS. Sobre ela, vamos colocar uma alíquota aqui, estimada de 8,80%. Então, a alíquota estimada de CBS, 8,80%. Então, R$11,85 vezes 8,80%. R$1
R$ 1,04. Neste primeiro cenário, qual é o total da nota fiscal? O total da nota fiscal vai ser o quê? Gente, vai ser o valor da venda, ok? Mais o quê? O tributo cobrado por fora. Então, total da nota fiscal é 14,45 mais R$ 1,04. Olha aqui, R$ 15,49, R$ 15,50 praticamente, como no exemplo anterior. Então, percebam que eu estou colocando o mesmo preço. Este cenário que eu coloquei, que eu trouxe para vocês aqui, o que eu quis fazer? Eu quis mostrar para vocês o impacto que na carga, né, na margem de lucro, que vai acontecer se eu mantiver o mesmo preço que vai ser pago pelo meu cliente. Então, percebam aqui, eu vou até trazer para vocês aqui o nosso exemplo anterior, para ficar bem legal, ó. Porque a minha margem de lucro aqui, ela é maior? Por quê? Aqui eu tenho PIS e COFINS a uma alíquota de 9,25 e dentro do preço, ou seja, eu pago o PIS e COFINS sobre o próprio PIS e COFINS, ou seja, a carga tributária é um pouquinho maior, né? Nesse caso aqui, eu estou calculando uma alíquota um pouco menor, que é 8,80, e ela não está compondo a própria base de cálculo, igual o PIS e COFINS. Perceberam? Então, por isso que me sobra aqui uma margem de lucro um pouquinho maior, vendendo pelo mesmo preço total que o cliente vai pagar. Outra coisa que eu quero que vocês reparem aqui. Nesse primeiro cenário, vejam aqui comigo, ó. Vou até marcar aqui para vocês, ó. ICMS, R$ 2,79, certo? Olha o ICMS aqui, ó. R$ 2,60. Se eu fizer a diferença aqui, ó, ou seja, naquele cenário, no primeiro cenário, né, que tinha PIS e COFINS, não tinha CBS ainda, ou seja, 2025-26, eu estava recolhendo o ICMS de R$ 2,79. Nesse novo cenário, que eu tirei PIS e COFINS e incluí a CBS, eu estou recolhendo só R$ 2,60, ou seja, diferença aqui ó, de 19 centavos. Neste caso aqui, o governo estadual, que cobra o ICMS, está arrecadando, neste cenário, 19 centavos a menos do que no cenário anterior, a partir de 2027, ok? Então, aqui, gente, 2027, tá bom? Com as bases de cálculo dessa forma. Agora, a gente vai caminhar para um próximo exemplo. Qual que é o próximo exemplo? É onde o quê? Os tributos novos passam a integrar a base de cálculo dos tributos antigos, para realmente compensar essa diferença aqui. Isso pode acontecer, já é quase um fato, né? A partir de 2027, tá bom? Então, cenário 27, que seria possível, só que aqui percebam, o Estado arrecadaria menos ICMS. Agora vamos mostrar qual vai ser, quase certeza, a prática em 2027 para que não haja esse impacto aqui para o Estado, para os cofres do Estado em termos de receita tributária, tá bom? Então, vamos lá, vem comigo para o próximo e último exemplo. Vamos lá, gente. Terceiro e último exemplo, então. Ainda 2027. Só que agora, com base naquela, entre aspas, polêmica, né, que vai gerar muito debate ainda, ou seja, os novos tributos, nesse caso aqui a CBS, na base de cálculo dos tributos antigos, no nosso exemplo no ICMS, tá bom? Justamente para compensar aquela diferença que a gente mostrou agora, os 19 centavos. Vamos lá? Olha lá. Mesma coisa, base de cálculo aqui, 14,45. Percebam que eu mantive o preço de venda e o custo, tá bom? Valor do ICMS, vamos aqui de novo, ó, 14,45 vezes 18%. É igual a R$ 2,60. O que aconteceu com PIS e COFINS, gente? Viraram passado. 2 tributos a menos aí. Vamos lá no lucro bruto novamente, ó, só para a gente refrescar a memória. Então, preço de venda 14,45 menos o meu custo, que eu pago ao meu fornecedor, menos o meu ICMS de R$ 2,60. Olha lá, lucro bruto, R$ 1,85. Até aí, nada mudou. Lucro bruto, R$ 1,85. Margem de lucro, mesma coisa que fizemos ali atrás, ó, R$ 1,85 dividido por 14,45. É o preço de venda. Então, vamos lá, 1,85 dividido por 14,45.
vezes 100 para transformar em percentual. Olha lá, ó, os nossos mesmos 12,80%. Só para relembrar, ó. Até aqui, igual, nada muda, tá bom? Base da CBS, mesma coisa que fizemos ali atrás, ó. Valor da venda 14,45, tá bom? E aqui eu vou dos tributos novos, tributos novos, aliás, eu não considero os antigos. Então, preço de venda 14,45 menos o ICMS de 2,60. Olha lá, R$ 11,85, base da CBS. Vamos considerar aqui, ó, a mesma alíquota estimada de 8,80%. Então, R$ 11,85 vezes 8,80%. R$ 1,04. E aí, gente, qual que é o preço total, o valor total da nota que o meu cliente vai pagar? Mesma coisa, olha lá. R$ 1,04 aqui da CBS por fora, mais o valor da mercadoria de R$ 14,45. Percebam aqui de novo os nossos R$ 15,50. Ah, Davi, mas nada mudou aí? Agora é a parte que muda, né? Por quê? Dentro da base de cálculo do ICMS, que é o tributo antigo, poderá ser composta, né, dos tributos novos, no nosso caso CBS. Então, olha aqui, ó, quanto nós calculamos de CBS, ó, R$ 1,04. Então, vou colocar aqui, ó, base de cálculo do ICMS complementar, eu estou chamando, tá? R$ 1,04. Ou seja, é o valor da CBS, agora faz parte da base de cálculo do ICMS. Eu estou chamando de ICMS complementar. Esse é o nome que eu dei, tá, gente? Só para exemplificar aqui. Então, qual que é o meu ICMS a complementar? Meu ICMS a complementar é R$ 1,04 vezes o quê? A alíquota do ICMS, 18%. Então, vamos lá? R$ 1,04 vezes 18%. 0,19 centavos. Esses 19 centavos, vocês lembram de alguma coisa? Quando a gente fala deles? Vou mostrar para vocês. Percebam aqui, gente, o que eu fiz? O valor que eu calculei de CBS, eu passei a usá-lo como uma base do ICMS complementar, ou seja, para eu chegar num ICMS complementar a pagar, que é o quê? O ICMS sobre o novo tributo. Olha aqui, ó, R$ 1,04, que é o mesmo valor da CBS, vezes 18% do ICMS, meus 19 centavos de complemento. Por que isso acontece? Para não acontecer isso que nós vimos aqui, ó, no exemplo anterior, ou seja, faltar valor aos cofres do Estado. Então, gente, é por isso que tanto eu quanto outras pessoas, vários profissionais da área, acreditam que isso sim vai acontecer. A discussão é outra coisa, faz parte, mas sim, os novos tributos comporão a base de cálculo dos tributos antigos. A gente vê aqui o porquê, por conta do impacto na arrecadação dos estados, tá bom? Com relação a ICMS. Agora, se isso aqui acontecer, gente, o que vai acontecer no caso? Concordam que eu vou ter mais 19 centavos a pagar? Então, o meu lucro bruto aqui, na verdade, ele não é mais 1,85. Ele é o quê? 1,85 menos ainda 0,19. Quanto vai dar? Dá R$ 1,66. Então, o meu novo lucro bruto aqui vai ser o quê? R$ 1,66. Qual vai ser a minha nova margem? R$ 1,66 dividido pelo preço de venda, 14,45, vezes 100. 11 reais, desculpa, 11,49%. Então, aqui, ó, 11,49%. Esse é meu novo lucro bruto. Então, o que aconteceu aqui, no último exemplo que nós estamos dando, incluímos na base de cálculo dos tributos antigos, ou seja, nesse caso do ICMS, os novos tributos, que nesse exemplo é a CBS. Complementei o ICMS a recolher, para não dar impacto na arrecadação do Estado. Em consequência, toda essa minha conta inicial foi impactada, porque eu tive que recolher um pouquinho mais de ICMS. Com isso, o meu lucro diminuiu, automaticamente a minha margem de lucro também diminuiu, tá bom? Gente, então é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham aproveitado
né? É um cenário aqui simples e objetivo para que entendam de fato aí no detalhe a precificação no cenário antes da reforma e num cenário durante a reforma com os primeiros impactos financeiros e econômicos, tá bom? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Críticas e sugestões também, fiquem à vontade, são sempre bem recebidas. Legal? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Um abraço. Até lá.